Posso colocar PCI Express 5.0 em 3.0? Neste vídeo aqui eu vos sanarei uma dúvida, mas eu também explicarei um pouco sobre PCI Express para tirar esse terrorismo psicológico da vossa cabeça. Posso colocar PCI Express 5.0 em uma placa-mãe PCI Express 3.0? Pode, sim, pode. Vai funcionar, vai ligar? Sim, vai. No caso da placa de vídeo em específico, vai ter perca de performance? Depende. Olha só o The Last of Us como que tá. Isso é uma perca de performance, terrível inclusive, né? Absurda. Só que isso só vai acontecer em um cenário muito específico, quando a sua placa de vídeo estourar a VRAM e precisar fazer o swap. O que é isso, Rochinha? Quando a memória da placa de vídeo acaba e ela precisa emprestar memória da memória RAM. Então o que acontece? Como o PCI Express 5.0 ele tem uma vazão de dados muito mais rápida que o 3.0, na hora de pegar essa memória emprestada, o PCI Express 3.0 atrapalha esse tráfego de dados. E aí, com a VRAM já estourada, o seu jogo vai gargalar. Ele vai perder performance. Mas em um cenário normal, onde você não estoura a VRAM, é assim que vai rodar o seu jogo. Olha só, aqui no caso do God of War roda normal. De um lado você tem PCI Express 4.0 e do outro você tem PCI Express 3.0. Se não estourar a VRAM, nada de mal vai acontecer. Tem coisas a mais, tem coisas a mais. A capagem, NVIDIA. Essa daqui é a 5070 e ela tem PCI Express 5.0 X16. O que isso significa? As 16 linhas PCI Express dela estão ativas. Ah, ainda tem essa. Essa daqui é uma RTX 5060. Ela é PCI Express 5.0, porém X8. O que acontece? Das 16 linhas PCI Express, só 8 linhas estão ativas. Isso faz cair para metade a velocidade do tráfego de dados. Então vai ficar uma bosta? Não vai. Não vai. Na prática não é assim que funciona. Oxinha! Mas eu posso colocar um PCI Express 3.0 numa placa-mãe 5.0? Pode, vai funcionar normal. Tem uma placa-mãe 3.0, Rochinha. Posso colocar um NVMe 4.0 nela? Desse jeito não roda, né? Não vai rodar não. Vai rodar. Só que esse NVMe 4.0 automaticamente vai rodar na velocidade máxima do 3.0. Então se você tem um NVMe de 6.000 MB de leitura, 4.0, 5.0, não importa, e você quer usar ele lá numa placa-mãe 3.0, ele vai rodar na velocidade máxima do 3.0, 3.500 MB, sem problema nenhum. Então vamos lá, você já aprendeu que pode, funciona, tudo vai funcionar com tudo. E o único caso onde você terá gargalo é se você estourar a VRAM em um cenário onde a sua placa de vídeo tem um PCI Express de uma geração mais nova do que a sua placa-mãe ou processador. Não esquece do processador. Se você tem uma placa-mãe 3.0 e você tem um processador 4.0, ele vai automaticamente rodar em 3.0. Todo o sistema vai rodar em 3.0. Se você tem um processador 5.0 e colocar numa placa-mãe 3.0, ele vai rodar em 3.0. É a mesma coisa a placa de vídeo. Se você tem uma placa de vídeo PCI Express 5.0, ela vai rodar em 3.0 na placa-mãe 3.0. Então não é incompatível, só vai rodar um pouco mais lento, com um pouco menos de tráfego de dados, de vazão de dados, mas não vai ficar uma bosta igual você vê as pessoas falando. E para isso eu fiz os testes com a RTX 5060, que só tem 8 GB de VRAM, em uma placa-mãe PCI Express 3.0. Lembrando que a 5060, além de ser PCI Express 5.0, ela é capada em X8. Só para deixar bem claro, essa capagem ela só interfere nesse caso aí, tá? Quando você tá em gerações diferentes de PCI Express. Se você tá usando uma placa-mãe 5.0 com a 5060, que é 5.0, pouco importa ela ser X8, se as 8 linhas dela já ia entregar a performance máxima que ela tem. Então você perde um pouquinho lá quando você vai para 3.0. Em 4.0 a perca é insignificante, mas perde. Agora, que tanto que perde, Rochinha?
Muito bem, tá na sua tela gameplay. Do seu lado esquerdo você tem o 7500F, uma plataforma AM5. Do seu lado você tem uma bancada 3.0 e uma placa-mãe B450 com o Ryzen 7 5700X3D, que é 4.0. Eu sei, mas ele está limitado pela placa-mãe em 3.0. E aqui você vai chegando ao resultado final do primeiro jogo, que é o Forbidden West. 71 na média contra 63, 51 1% low contra 41. Próximo jogo entrando para vocês é o The Last of Us Part 2, tá? Temos perca de performance? Temos, assim como já tivemos lá no Horizon Forbidden West, que foi o primeiro jogo. Lembrando que aqui o preset está em Full HD Ultra, justamente para forçar o gargalo de VRAM. E você observa que você tem aqui uma média muito parecida aqui em The Last of Us, ó, 82 FPS, 81, 1% low ligeiramente maior para a bancada que está em 4.0, mas é uma performance que, honestamente, para quem tá lá em 3.0, não compensa o cara trocar a placa-mãe, processador, todo o conjunto dele só para ele se atualizar em 5.0. O próximo jogo é o Cyberpunk 2077, também em Full HD Ultra. É um jogo que nem consegue esgotar a VRAM da 5060, então obviamente eu não vou ter problema, eu não vou ter perca de performance significativa, mas é aquilo, tem perca, eu não posso falar, ah não tem. Agora, eu não posso falar para você que vai ficar injogável. Eu não posso falar para você que a sua plataforma 3.0, que um 5500, um Ryzen 5500 é 3.0, um Ryzen 5600G é 3.0. Eu não posso falar que o que você tem aí é um lixo. Isso eu não posso, tá? Terrorismo psicológico eu não vou fazer, mas se me perguntarem, tem diferença? Tem diferença. Aqui, o pior cenário de todos. Aqui você vai ver que do outro lado a 5060 faz 70 frames, ó. Ela busca sempre 70 frames, enquanto a 5060 mal consegue 50 em 3.0. Porque a troca aqui foi muito forte, foi muito violenta. E após alguns minutos de gameplay, deixa eu acelerar isso aqui para poder mostrar para vocês agora. Nesse cenário aqui em específico, após um tempo de gameplay, né? Todos os jogos, o que eu fiz? Todos os jogos eu passei 3 vezes. Porque quanto mais tempo você passa jogando, mais aloca VRAM. E aí vai acontecer o swap e aí você vai ter o gargalo. Desses jogos que eu capturei 3 vezes, o único que aconteceu o swap de forma agressiva, onde atrapalhou a gameplay, foi aqui em The Last of Us Part 1. Como vocês podem ver agora, 17 frames. Agora tá injogável. 17 frames está injogável, não tem 1% low. É isso, a placa de vídeo está em 99% de uso, mas morreu. Porém, se você utilizar uma placa de vídeo com mais VRAM em 3.0, isso nunca vai acontecer. Mas eu preciso te deixar ciente que estourando a VRAM vai acontecer. Agora, você poderia muito bem abrir mão do Ultra e colocar o jogo no alto. Ah, Rochinha, eu posso fazer isso? Pode! Você pode colocar uma coisa ou outra, uma sombra no médio. Eu não sabia, não. Então é fácil resolver. É fácil, tá? E lembrando, rapaziada, é claro, não deixe de economizar todos os dias. Entre aqui no nosso grupo de promoções do Telegram, que é o Caça Preço do Rocha. Tem grupo no WhatsApp também. A Amazon soltou muito cupom, Mercado Livre soltou muito cupom, Shopee soltou muito cupom e eu vou conseguir sempre os melhores preços para vocês. Fora a qualidade de conteúdo, né, galera? Vocês vão encontrar aqui um conteúdo imparcial, honesto e acredito que totalmente relevante para a comunidade. No mais é isso, galera. Eu sou o Rocha, espero que mais vocês tenham gostado. Não se esqueça, Cristo Jesus te ama e pagou um alto preço pela sua vida. Mas é isso, rapaziada, eu sou o Rocha, tamo junto, até a próxima, fui!